E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o papo é sério, mas a gente vai descomplicar tudo. Vamos falar sobre um assunto que tem dado o que falar nos tribunais. A decisão do STF que anulou as condenações e processos de Antônio Palocci, ex-ministro de Lula e Dilma, na Lava Jato. O que isso significa, não só para o ex-ministro, mas também para a Operação Lava Jato como um todo? Vamos entender tudo isso aqui de forma clara e simples. Então, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Bom, o que aconteceu foi que o STF, por meio de um voto do ministro Nunes Marques, desempataram uma decisão sobre a Lava Jato que envolvia o ex-ministro Antônio Palocci. Para quem não lembra, ele foi condenado em processos relacionados à operação. Mas o que muitos não sabem é que essas condenações agora foram anuladas. Mas por que isso aconteceu? Como foi possível reverter uma condenação tão forte? A gente vai explicar isso aqui. Primeiro, é importante entender que essa decisão não foi tomada de qualquer jeito. Ela seguiu um raciocínio jurídico de que os processos contra Palocci estavam recheados de irregularidades. O ministro Nunes Marques, com seu voto de desempate, apontou que esses processos não respeitavam o devido processo legal e houve violação dos direitos de defesa. Ou seja, o que se viu foi que houve um erro grave na condução das investigações que afetou diretamente o andamento do processo. Palocci, durante a Lava Jato, foi um dos grandes nomes investigados. Ele chegou a ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas a questão é, a forma como as provas foram obtidas foi realmente correta? Segundo os ministros que votaram a favor da anulação, essas provas não seguiram os padrões legais e por isso comprometem toda a investigação. Agora, se você está pensando, mas e a Lava Jato? Não é uma operação que combate a corrupção? Sim, ela é. Porém, o que a decisão do STF deixa claro é que combater a corrupção não pode significar atropelar direitos fundamentais. A justiça precisa ser feita de forma correta, com todas as garantias que a Constituição prevê. Isso inclui o direito à defesa e a coleta de provas de maneira legal, transparente e sem pressões externas. A decisão de anular as condenações de Palocci, embora tenha sido celebrada por muitos, também gerou críticas. Tem gente que acha que esse tipo de decisão enfraquece a Lava Jato, mas tem outro lado da moeda, que é a necessidade de corrigir erros para garantir que a justiça não seja feita de maneira errada. Então, o que realmente está em jogo aqui não é só a liberdade de uma pessoa, mas também a credibilidade de todo um sistema judicial. Vamos ser honestos, uma operação tão importante como a Lava Jato não pode ser vista como um trem desgovernado que atropela tudo para alcançar seus objetivos. Outro ponto é o impacto disso para a política nacional. Palocci não era só um ex-ministro, ele foi uma figura-chave no governo de Lula e Dilma, e as decisões sobre ele estão diretamente ligadas a temas como corrupção no mais alto nível da política brasileira. Então, essa decisão do STF também faz parte de um cenário mais amplo que envolve a forma como a justiça lida com figuras políticas poderosas. E o que a gente aprende aqui é que o poder de decisão não pode ser usado para manipular ou pressionar processos. A atuação do STF também levanta um debate mais profundo sobre a independência do poder judiciário. Quando o STF decide anular processos, como fez com as condenações de Palocci, ele está, de certa forma, dizendo que há limites para o poder das investigações, que elas devem ser conduzidas dentro da legalidade e que mesmo quando as intenções são boas, os meios não podem ser violados. E aí, pessoal, o que acham disso tudo? Será que a anulação desses processos contra Palocci enfraquece a Lava Jato ou é uma questão de corrigir o que estava errado? A gente sabe que essa discussão vai continuar por muito tempo, mas o que não dá para negar é que, acima de tudo, o sistema de justiça precisa ser transparente e cumprir os princípios constitucionais. Então, o que a gente viu aqui foi um exemplo de como a justiça pode corrigir suas falhas, mesmo quando essas falhas envolvem grandes nomes da política brasileira. Esse caso tem um impacto muito grande na forma como as futuras investigações serão conduzidas, então é importante que a gente entenda o que está acontecendo e principalmente o que isso significa para o futuro do nosso sistema judicial. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro o que está acontecendo com a Lava Jato e o caso de Antônio Palocci. Como sempre, quero saber a opinião de vocês, então deixem nos comentários o que acham de toda essa situação. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!